concorrência tão grande no mercado, e se ele não tiver essa opção de receber o pagamento com essas formas, Visa, Redcard, ele se limita, porque muitas vezes o cartão hoje ele tem se tornado um atrativo de cliente. Todo mundo utiliza cartão praticamente, e a tendência é o dinheiro desaparecer do mercado. O cartão, se eu perder, hoje eu perdi um plástico, não perdi um dinheiro. Se eu for hoje num estabelecimento, num shopping, num supermercado, eu posso fazer minhas compras com cartão. Se eu precisar de dinheiro, eu posso ir num caixa sacar. Então, a facilidade é muito grande. Então, existe a tendência é o dinheiro desaparecer e o cartão predominar. É uma questão de tempo, isso e cultura, né? Então, essa solução aqui a gente pula, porque essa garantia, eles pularam a... Um outro produto que a gente pode também utilizar para estar fazendo esse exercício. Balança. Qual é a função de uma balança para um checkout? Hoje, existe a possibilidade da balança estar acoplada no frente de caixa. Qual o benefício disso, né? Melhoria da satisfação dos consumidores que não se veem obrigados a entrar numa fila para pesagem outra para pagamento, né? Hoje, no normal, o que ocorre no setor hortifrugrangeiros, né? Eles vão lá, fazem o peso da mercadoria e já enfrentam uma fila naquele momento e enfrentam outra fila para fazer o pagamento desse produto. Redução de custos com etiquetação dos produtos, redução das perdas por roubo nos casos em que os consumidores pesam e depois acrescentam produtos. A gente, quando tem a balança acoplada no caixa, eu não tenho por que ter a etiquetação novamente, né? O cliente escolhe os produtos e ele é pesado e identificado no caixa para o seu registro. Então, isso nos dá esse benefício. O que diz aqui depois? Redução dos custos com o pessoal, ou seja, eu tenho menos pessoas nesse trâmite todo de peso da mercadoria, contando apenas com o caixa. Só que tem um detalhe interessante, é importante um treinamento forte dos operadores de caixa para reconhecer corretamente os produtos a serem pesados. Por exemplo, a diferença entre as qualidades de maçã, um exemplo só, né? O caixa, embora ele tenha essa facilidade toda, ele vai precisar depois, ele tem que ter um treinamento específico para identificar isso, né? Então, existe uma tendência, então, das balanças estarem nos checkouts. E um outro ponto que também está forçando as balanças a existirem nos frentes de caixa é que tem algumas leis entrando, algumas normas, que eles querem fazer ali a validação da mercadoria. Muitas vezes tem lá tem uma farinha lá dizendo que, ó, isso aqui tem 1 quilo. Mas quando se tu for pesar, às vezes tem 900 gramas, 950 gramas. Então, surgiu já algumas polêmicas a respeito disso. Tem algumas normas sendo preparadas para interagir nesse meio. Então, a balança ela também teria uma função de estar no checkout, caso o cliente, naquele momento, quisesse fazer a verificação. A ideia disso também é inibir um pouco a ação dos fabricantes, né? No caso do frango congelado, ele tem aquele código, ele tem aquele peso, e se quiser tirar dúvida, tira ele no caixa, é isso? Só que o frango congelado, tu está pagando ele congelado já dentro de um peso específico ali, né? É um pouco delicado. Mas eu falo, por exemplo, uma embalagem de uma mercadoria que está exposta ali na prateleira, onde está dizendo que aquilo ali tem 1, 2, 3 quilos, e na prática, se tu for pesar, coisa que ninguém faz isso, não tem, né? É uma ação que sai isso do fabricante. Então, já houveram denúncias a respeito disso, e então a gente sabe de algumas regulamentações, algumas normas que estão sendo estudadas para inibir isso daí. De que maneira que eles pensam? Tendo uma balança, por exemplo, no caixa, onde o cliente, a qualquer momento, pode fazer essa validação se aquilo é ou não, né? É uma forma de inibir, não que resolva, mas inibe, certo? O fato de agora um fabricante saber que os seus produtos podem estar sendo, a qualquer momento, verificados a respeito do preço. Eu comento isso, então, como algumas normas que vão entrando no nosso mercado e vão fazer com que alguns produtos possam surgir nesse meio, certo? Precisão e capacidade. Quando se fala de balanças, para cada tipo de produto vendido é necessário ter uma balança com capacidade e precisão adequados. Hoje, as balanças, elas possuem precisões específicas. O que eu falo
com respeito a isso. O que significa isso? Por exemplo, quando eu estou pesando produtos médicos, por exemplo, tipo manipulação de remédios, né, que eu trabalho com quantidades pequenas de substâncias, eu preciso de uma balança com muita precisão, de maneira que o pouco que eu soltar ali daquela substância, ela consiga pesar coisas a nível de gramas, miligramas. Agora, quando eu estou utilizando, eu tenho necessidade de pesar produtos, por exemplo, carne, produtos da franquearia, queijo, presunto, a precisão da balança ali, para esse tipo de produto, é um pouco diferente. Existem normas que regulamentam o tipo de balança que deve ser utilizado. Então, a Anvisa, que faz esse controle, eles têm ali padrões dizendo, balanças, por exemplo, que vão ser utilizadas para pesar carne, elas têm ali uma precisão de 5 em 5 gramas pesarem essas medidas. Então, eu falo isso porque cada balança ela vai ter uma precisão específica de acordo com o setor onde ela vai estar sendo colocada. Certo? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente quer conscientizar, abrir também o fato de quando vocês estiverem atendendo um cliente, que ele vai ter essa necessidade de peso de mercadorias, cuidarem esse detalhe. Bom, a gente começa a abordar agora a questão do ambiente da loja, né? O ambiente ali onde a mercadoria, então, está em prateleira. Quais são... Aí a gente faz esse novo exercício de novo. O que o cliente, né, o dono do estabelecimento, espera de automação dentro do ambiente da loja? Eu não estou mais falando agora no frente de caixa. Eu estou falando no ambiente da loja, onde os produtos estão expostos ali. Que tipo de preocupação, que tipo de desejo o cliente espera? Aumento de vendas, redução das perdas por falta de estoque, aproveitamento do impulso de compra do consumidor, redução das perdas para o roubo. Verifiquem que tudo isso, muitas vezes, são dores que o dono do estabelecimento tem e que nós, tendo consciência disso, nós podemos avaliar e podemos argumentar para ele os tipos de soluções que poderiam existir. Por exemplo, redução das perdas para o roubo, eu estou falando aqui em sistema de CFTV, né? Onde eu posso ter câmeras tendo essa monitoração e isso também dá uma inibição. Viabilidade e agilidade para a realização de promoções e reajustes. Aqui é um detalhe interessante, dentro de alguns estabelecimentos, por exemplo, eles querem fazer uma promoção. Por exemplo, a maçã vai agora entrar em oferta, vai passar a ser tal preço. Mas para ele, aí eles chamam lá os promotores, né, que eles divulgam a informação dentro do estabelecimento. Mas, para fazer isso, eu tenho que primeiro ajeitar o custo desse produto, né, o preço dele dentro da minha loja. Eu não posso fazer uma divulgação disso e, daqui a pouco, a balança onde vai estar pesando vai estar precificando com o preço antigo, ou o preço que está lá na gôndola não é o preço que eu estou informando, ou quando o produto for passar no caixa e ser registrado, o preço lá no software não está ainda corrigido de acordo com a minha promoção. Então, tu veja, isso são necessidades que os estabelecimentos têm quando precisam fazer essas ações. Redução e eliminação dos problemas com as diferenças de preço entre gôndolas e caixa, que é o que a gente acabou de falar agora. Cumprimento das legislações e normas, terminal de consulta, tabela nutricional, agora tem a venda do pão por peso. Terminal de consulta, a gente sabe que tem uma lei que ela exige que dentro desses estabelecimentos exista um verificador de preço, né, para que o consumidor possa estar ali consultando, caso esse produto não esteja precificado. Então, aqui existem produtos para atender essas necessidades, que são os terminais de consulta. Visitem os estandes da Eugin, da Gertec, ali existem produtos dessa linha para atender esse tipo de necessidade. Tabela nutricional, a Anvisa também vem regulando e normatizando essa ação. Hoje, o produto ele precisa ter uma etiqueta identificando ali a composição dele, né?
por uma questão de saúde, para que o consumidor hoje, quando pega esse produto, possa ali optar se ele vai levar ou não de acordo com aquela identificação ali do